Como nós podemos responder aos diversos desafios contemporâneos ligados às questões de gênero, de gerações e às políticas que nos dividem? Seja bem-vindo ao meu canal, participe, inscreva-se. Nós temos falado nestes vídeos sobre os diversos desafios contemporâneos que estão ao redor das lideranças, das igrejas, das organizações e também para nós como indivíduos e famílias, ligados a questões de gênero, ligados às diversas questões geracionais, o que nos diverge com relação aos nossos filhos e netos, e também com questões políticas que frequentemente dividem, separam, criam antagonismos dentro das próprias famílias e igrejas. Como lidar com essas questões? Eu tenho apresentado estes diversos desafios e eu queria trazer para vocês uma resposta mais clara que a própria teologia nos traz. A teologia missional é uma dessas escolas teológicas que tem ajudado a gente a compreender melhor esse engajamento pessoal, social com a cultura contemporânea. Ela se inicia com Lesslie Newbigin, um bispo de origem inglesa que trabalhou muitos anos na Índia, se tornando bispo da própria igreja indiana. Quando retorna para a sua terra, na Inglaterra, percebe que a igreja estava desaparecendo. A igreja estava fechando suas portas, os prédios vendidos para baladas, os prédios se tornando museus abandonados, envelhecidos, apenas com pessoas idosas. E ele começa a questionar esse papel da igreja na sociedade, esse papel social, cultural da igreja que não compreende mais a cidade onde está, que enviou missionários para o mundo inteiro, mas não se encontra missionariamente engajada com o próprio contexto, com a própria realidade social onde ele está agora existindo, num mundo que é diferente, num mundo com desafios novos, num mundo pós-moderno. Para Newbigin, a igreja está no encontro missionário com a cultura. E esta talvez seja uma boa expressão que ajude a gente a compreender o nosso papel, nossa relação com a cultura onde nós estamos, quando nós pensamos teologicamente essa cultura. Estamos no encontro missionário com a cultura. A terminologia missional surge então a partir destas convicções que vêm de Newbigin e vários outros pesquisadores, que eu vou falar sobre eles, em diversas das suas palestras nas universidades. E no caso de Newbigin, ele lança um livro chamado O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, que vale a pena você ler para compreender um pouco desse embasamento missional e como ele aplica a missiologia ao contexto atual, e os seus debates sobre a teologia diante do neoliberalismo, do pluralismo religioso, desse pragmatismo da sociedade atual, é observar então essa relação com a sociedade como sendo um encontro missionário, essa relação com a cultura como sendo um encontro de alguém que conhece a missão de Deus com a sociedade onde se encontra. O Evangelho, então, tem um impacto que pode se tornar transformador quando ele vive numa tensão, num diálogo constante com a cultura, com os valores, com aquilo que está acontecendo ao redor. Pensar missionalmente é perceber as nuances, as inter-relações entre as culturas, as formas diferentes como o cristianismo acaba penetrando em cada uma delas e como o cristianismo deixa de penetrar em cada uma das culturas. Na verdade, é frequentemente percebido que o nosso coração continua pagão. O coração, a alma da maioria das pessoas que se dizem, inclusive, cristãs ou espirituais ou religiosas, lá no fundo ele tem uma tendência muito grande para o paganismo, para o neoliberalismo, para o misticismo, para o capitalismo e acaba perdendo, então, a falta de compreensão dessa identidade missional. A falta dessa identidade missional leva os cristãos a não se relacionarem de uma forma sábia, madura, compreensível, e nem tendo aquela camaradagem graciosa que precisa ter diante da sociedade atual, diante das questões sociais que nos assolam. E frequentemente enche então a nossa mente, o nosso coração de medos, de inseguranças,
que impedem a gente de dialogar com aquele que pensa diferente.